Alexandre, eu acho que como você já estava falando, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que eu localizei que foi para você, né, que fala sobre as unidades básicas precisam ser reorganizadas no pós-pandemia para o novo diagnóstico de diabetes e continuidade dos pacientes já assistidos. São Paulo lançou o projeto Avança Diabetes em abril de 2022, e acho que daí é uma pergunta, né, quando poderemos, talvez, disponibilizar não só o diagnóstico aos munícipes, como também orientação sobre nutrição, odontologia e demais comorbidades. Ou talvez tenha sido uma afirmação, né? Talvez isso tenha sido providenciado já. Você gostaria de comentar, Alexandre? Ok, Mark. Não, eu acredito que é um pouquinho reforçando essa informação que nós havíamos dado, né? Porque o Avança Saúde e Diabetes, ele é um momento de uma ação que ela se repete continuamente durante o ano. O Avança Saúde, como é chamado no município de São Paulo, ele é uma estratégia contínua durante todo o ano, em que nós mobilizamos as nossas equipes justamente para quê? Para que dentro desse processo desafiador de retomada de um cuidado mais integral, de um cuidado mais focado na prevenção, né, podendo agora, num cenário de crise sanitária menos desfavorável, então a rede tem, essa é a grande estratégia estruturante da Secretaria Municipal de Saúde, que é uma proposta chamada, em atenção básica, chamada Avança Saúde. E dentro disso, num primeiro momento, nos meses de abril e maio, nós focamos nas DCNTs, e no final de maio nós tivemos essa ação mais focada, essa mobilização relacionada à diabetes. Agora nós teremos, para os meses agora de novembro e dezembro, o Avança Saúde alusivo e aproveitando a mobilização em relação à saúde do homem, para também novamente trazer a diabetes como um tema de destaque, para que nossas equipes possam melhorar, né, essa detecção precoce que nós estamos falando, que é não apenas aguardar com que a população nos procure, seja aquela que já é acometida, seja aquela que está em risco de desenvolver a doença, além de outras estratégias. Ótimo, muito obrigado, Alexandre. Aqui, Sandy Sena enviou o comentário, muito importante a educação em diabetes, né? Acho que esse realmente é um tema que todos os panelistas aqui se mostraram muito de acordo, né? Como é absolutamente fundamental a educação em diabetes, tanto para as pessoas com diabetes como para os profissionais de saúde. E eu vou aqui fazer duas perguntas em conjunto, para Carla, né? E depois uma delas também eu vi, já que a Débora quer responder também. Então, Carla, eu gostaria, acho que vou aproveitar uma pergunta aqui que a Nancy colocou, se o SUS tem clínicas especializadas em diabetes, e juntar com essa outra questão que foi enviada, como avançar no enfrentamento do diabetes no contexto de subfinanciamento do SUS? Quais desafios se desenham para o próximo ano? Bom, então vamos lá. Em relação a Nancy, não temos esses centros especializados que poderiam ser propagadores, né, de educação em diabetes para centros menores. Não temos. Temos, sim, alguns centros que são reconhecidíssimos em nosso país isoladamente, como temos o Instituto da Criança com Diabetes de Porto Alegre, por exemplo, que é um serviço público, mas, veja, construído com recursos também de doação privada, e que hoje tem uma parceria com a universidade, com a Federal do Rio Grande do Sul. Então, são ilhas isoladas, assim, que nós temos. Agora, o que nós temos aqui, sim, bem diferente do modelo americano, é as operadoras de saúde que trabalham no Brasil e nos Estados Unidos, que lá reembolsam os medicamentos e insumos, e aqui no Brasil, a mesma seguradora para o mesmo paciente não reembolsa nada, a mesma terapia. Eu estou falando de uma paciente que morou um tempo nos Estados Unidos, lá ela tinha reembolso integral dos insumos, principalmente relacionados à bomba de insulina. Por outro lado, nós temos um SUS
que provê medicamentos e insumos, desde que padronizados. E aí isso muda um pouco, assim, quando a gente vai para as secretarias estaduais e municipais, existe a autonomia que permite que aqueles estados, isso é um problema, que os estados mais pobres, os municípios mais pobres, não consigam tratar, mesmo tendo um protocolo do Ministério, os estados e municípios que têm menos recursos têm piores controles de pessoas com diabetes e recebem menos análogos de insulina, por exemplo, e recebem mais insulinas humanas. Então, a gente acha que para isso também melhorar, né, Marta, a gente precisa de que minimamente o protocolo estruturado do Ministério da Saúde seja executado em todos os nossos estados e municípios. Ali é o mínimo, é o nível dali para cima. Se seu estado é mais rico e consegue prover mais tratamentos e insumos, ok, você, como estado que tem mais condições, faça isso. Mas o mínimo, isso eu gostaria que todos vocês discutissem essa questão, deveria ser o que está implementado pelo Ministério da Saúde, e que todos os estados seguissem minimamente o que está implementado pelo Ministério da Saúde. E a outra questão, Mark, em relação a participações, subsídios de outras instâncias para o SUS, eu acho que a gente agora está num momento de que a questão do rol taxativo, que a Débora pode falar melhor do que eu, com todas as suas implicações jurídicas, mas que ele passe a ser um ator também subsidiando as despesas com doentes crônicos em nosso país, que hoje isso não existe. Com a derrubada do rol taxativo, as operadoras de saúde poderão receber essas solicitações, e seria muito interessante, não é isso, Débora? Que a gente pudesse ter esse custo com o diabetes compartilhado, sistema suplementar e o sistema público de saúde. Uhum. Muito obrigado, Carla. Eu vou agora chamar a Débora na sequência, né, tanto para comentar essa questão, como avançar no enfrentamento do diabetes no contexto do subfinanciamento do SUS, quais os desafios se desempenham para o próximo ano, como também uma pergunta abaixo da Patrícia De Luca, e ela pergunta, né, para a Débora: muitas vezes encontramos barreiras para a incorporação de novas tecnologias no tratamento não só do diabetes, mas de outras CCNTs. É possível haver uma coparticipação de financiamento do SUS em seu sistema tripartite com o sistema suplementar para suprir essa demanda? Vamos lá. Então, acho que a gente tem desafios, como o Conrado falou no início, de diversas ordens para o cuidado em diabetes no Brasil, e um deles, que não é referente só a diabetes, é a questão do financiamento, né? Então, historicamente, a gente sempre na área de quem estuda, de quem trabalha, quem milita na área da saúde, sempre disse que a gente tinha um problema crônico, que era o subfinanciamento do SUS. Com a emenda constitucional 95 de 2016, que congelou o orçamento da saúde e da educação por 20 anos, agora se diz que nós temos um desfinanciamento, né? Nem um subfinanciamento, né? O subfinanciamento era 4% do PIB nacional pela parte pública desde os anos 90, né? Agora a gente está numa situação bastante comprometedora, com redução de outros programas. Por exemplo, recentemente o governo apresentou a nova lei orçamentária para o próximo ano, reduzindo em 60% os investimentos do programa Farmácia Popular, que fornece a metformina XR, por exemplo, e outros medicamentos para diabetes. Então, uma das questões que a gente tem que enfrentar muito fortemente nessa área do financiamento é justamente isso, é a gente exigir que o SUS receba os investimentos, sempre lembrando que de saúde, quando a gente fala de saúde, não são gastos, são investimentos, porque a gente está garantindo qualidade de vida e até produtividade, pensando no sistema capitalista, mas garantir os investimentos de forma adequada para que o SUS seja aquilo que ele deve ser, que ele garanta a saúde como um direito à população brasileira, né? E nisso, a gente tem já, em agosto, foi feita a Conferência Nacional Livre e Democrática, em que foi entregue ao atual presidente eleito, quer dizer, o futuro presidente, né, agora que foi eleito, uma carta compromisso de que ele enfrentaria essa redução, encontraria alguma forma de tirar
esse congelamento pelos 20 anos. Então, essa é uma das questões, acho que a gente, a sociedade, tem o seu papel de fazer cumprir esse acordo e da gente ter esses investimentos, e, logicamente, não para por aí. A gente tem desafios de outras ordens, mas que acho que eu vou ficar aqui nessa pergunta em relação ao investimento, para a gente não se prolongar, mas tem muitas questões em relação ao modelo de gestão, né? Aqui em São Paulo, a gente tem muitas questões com as organizações do Conselho Municipal de Saúde, aqui em São Paulo, da Comissão de Patologias e Doenças Raras. Então, a gente tem muitos problemas, por exemplo, com o modelo de organizações sociais de saúde, que tem uma alta rotatividade de profissionais, que não garante o vínculo profissional usuário, né? Que é uma das coisas que, na minha pesquisa de mestrado, quando as pessoas relatavam que estavam com diabetes bem controlada, que elas tinham uma boa relação com o profissional. Como é que você garante uma boa relação se cada vez que você vai numa consulta esse profissional muda, né? Mas, enfim, ainda para a questão da incorporação de medicamentos e da participação do sistema suplementar, é um outro grande problema que a gente tem no Brasil, né? O Brasil acho que é o único país do mundo que os planos de saúde não são obrigados, por lei, a garantir terapias domiciliares, né? Na Argentina, por exemplo, recentemente eu estive num fórum de avaliação de tecnologias, eu estava me relatando, na Argentina, se a pessoa tem plano de saúde, ela não tem direito de requerer nenhum insumo ou medicamento pelo sistema público, é o plano de saúde que tem que arcar com isso. E aqui a gente tem um artigo na Lei 9656 de 98, que regula os planos de saúde, dizendo eles não são obrigados a arcar com terapias domiciliares, como insulina, injeção, caneta, bomba de insulina, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu por quê? Porque na elaboração dessa lei você tem muita pressão das operadoras de planos de saúde que financiam as campanhas eleitorais. Então, o que a gente tem que fazer na sociedade, a lei que derrubou o rol taxativo da ANS só foi promulgada porque teve muita pressão das organizações de pacientes e de toda a sociedade. Então, agora eu venho discutindo isso com a Carla, o nosso plano, nosso sonho alto agora é tentar derrubar esse artigo da lei dos planos de saúde, porque não faz nenhum sentido os planos de saúde se eximirem desse custo, desse tratamento, que é a obrigação deles e que eles têm que fazer e recebem muito bem para isso, né? Então, acho que a gente tem que olhar com muita responsabilidade e tentar fazer o que é possível nesse sentido. Muito obrigado, Débora. Muito importante aí os seus ensinamentos, né, sobre o tema, para que a gente fique aí atento a todas essas questões. Antes de eu passar para a próxima pergunta, a sua explanação me lembrou também da carta que nós enviamos aos candidatos à presidência, que é importante. Eu vou pedir, inclusive, que o Pedro compartilhe o link, porque está publicada no site do Fórum DCNTs, então, que foi uma carta feita em conjunto pelo Fórum, pela ABJ, pela SBD, pela ANAD, FENAD, o Instituto da Criança com Diabetes, e também a Associação de Diabetes Brasil, e exatamente identificando pontos críticos, né, que a gente precisa melhorar aí no país. Então, é bom que todos conheçam para que a gente possa, agora, sabendo que o novo presidente recebeu essa carta, entender que a gente deve, sim, buscar que esses pontos eles procurem ser aí supridos, né, para que a gente melhore a situação. Muito bem, e eu vou passar agora para duas perguntas aqui bastante interessantes que foram colocadas no nosso chat, né, uma que veio do Facebook. Então, esse nosso evento também está sendo transmitido pelo Facebook, e a pergunta no Facebook foi em relação aos ACS, né? Então, se eles estão recebendo treinamento também para orientação e para educação em diabetes das pessoas, né? Como é essa orientação, essa educação dos ACS, e em relação às campanhas. Então, essa outra pergunta ao Dr. Fábio que enviou, se a Secretaria Municipal da Saúde, por que ela eventualmente não está fazendo campanhas tão importantes como a Nancy colocou, para que as pessoas identifiquem se têm diabetes, busquem o sistema de saúde, né, e também, claro, se cuidem cada vez mais. E eu vou, então, começar essas perguntas, na realidade, fazendo para Ana Maria. Maia, então, Ana Maria, existe planos de campanhas, essas campanhas têm sido feitas,
e em relação à educação dos agentes comunitários de saúde, né? Você mostrou aí ferramentas muito interessantes de nutrição, mas claro que existem outras do Ministério também, né? Como os agentes comunitários são capacitados nesse sentido. Obrigada pela pergunta, Mark. Acho que é importante destacar que as ações de promoção da alimentação adequada e saudável no âmbito da atenção primária à saúde, elas são organizadas tanto no sentido de instrumentalizar a equipe multiprofissional, então pensando em como esses atores podem contribuir para as mensagens de promoção da alimentação adequada e saudável, e quando a gente tanto no desenvolvimento do guia alimentar para a população brasileira, quanto dos protocolos de uso do guia para as fases e ciclos da vida e para essas condições específicas, esses profissionais foram escutados, inclusive os agentes comunitários de saúde, para validação desses materiais, e com certeza a gente, enfim, a gente reconhece o papel importante desse profissional na difusão de informações de promoção da alimentação adequada e saudável, e eles estão sendo sensibilizados no sentido de conhecer esses materiais e repassar essas informações para a população. A gente sabe que quando a gente fala em divulgar informações para a população brasileira, é um desafio importante que a gente tem no âmbito do SUS, entendendo capilaridade, tamanho do nosso país, a diversidade do nosso território, mas é um trabalho que a gente tem investido esforços na implementação desses materiais nos últimos anos. Ótimo. Alexandre, gostaria de comentar essas duas questões também, por gentileza? Não, apenas complementando, né, o que tem ocorrido no âmbito do município. Hoje, né, uma das perguntas, me parece que eu estava acompanhando pelo chat, em relação à educação permanente e à educação em saúde, né, mas especificamente em relação à educação permanente, é como o programa Viva a Vida com Diabetes, né, como é que ele está sendo expandido e se haveria possibilidade do acesso aberto para outras unidades da federação, né, ou para um acesso aberto para outras pessoas que não o nosso público interno da Secretaria Municipal de Saúde. Neste momento, infelizmente, nós temos uma limitação e uma meta para cumprir, né? Nós desenvolvemos, a Secretaria Municipal de Saúde fez toda essa mobilização para que essa estratégia viesse a ser concretizada, e no momento, né, a nossa plataforma, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, nossa plataforma de educação permanente, ela está direcionada para a capacitação dos nossos profissionais, para a nossa rede, né, porque até todas as nossas ações de educação permanente, elas seguem diretrizes, buscando alinhar com as diretrizes do SUS e do governo federal. Então, nós temos um plano municipal de educação permanente, que ele é fixado anualmente, com todas as temáticas que os territórios entendem que precisam desenvolver. Então, sobre esse aspecto, neste momento, não. Possivelmente, futuramente. Hoje, nós não trabalhamos com a lógica do UnaSUS, ou de outras plataformas que têm acesso aberto para qualquer cidadão. Tá? Em relação especificamente ao agente comunitário de saúde, né, dentro desse desafio de criar uma nova estratégia, implantá-la, consolidá-la, nós estamos no momento, nós acabamos de implantar, hoje está sendo, as primeiras turmas, elas também estão tendo a necessidade de priorizar os profissionais de nível superior da equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e outros profissionais da equipe multiprofissional que atendem na nossa rede básica, mas eu gostaria também de salientar que essa é o nosso carro-chefe para diabetes, mas nós temos outras estratégias também, né, mas interdisciplinares. Nós temos um outro programa cuidando de todos na escola, que agora nós estamos trabalhando, e tanto em algumas unidades nós não capacitamos um perfil específico, nós tentamos capacitar uma equipe multiprofissional, e nelas são incorporados os agentes comunitários e o agente de proteção ambiental, inclusive, que é um outro profissional que nós temos em São Paulo. Ok? Mark, eu ia pedir licença para você só para fazer um registro, né, porque nós tivemos acesso como palestrante
mas a nossa coordenadora de atenção básica também ela está acompanhando como participante. Então, se tiver alguma, né, apenas reforçar o seu pedido, tiver alguma questão que nós não consigamos, né, esgotar aqui dentro do nosso tempo limitado do fórum hoje, vocês podem, por gentileza, registrar no chat e vou te pedir a gentileza de repassar para que nós possamos depois dar uma devolutiva. Excelente, muito obrigado, Alexandre. Obrigado pela gentileza e parabéns, né, à sua equipe, a equipe da Ana Maria, por essa valorização do agente comunitário da saúde, que é tão importante, né, tem um papel tão fundamental no cuidado das pessoas, né, e aqui, claro, falo especialmente, né, das pessoas com condições crônicas de saúde e diabetes. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, que eu já vi que a doutora Nancy vai querer responder sobre exercício físico, né? Então, a pergunta, né, da Sabrina dos Santos foi sobre a ausência desse profissional, né, e o impacto, a necessidade desse profissional fazer parte também. Vocês podem me escutar. Eu queria responder que aqui em 2017 nós criamos uma clínica de diabetes tipo 2 para criança. E nessa clínica, como parte do pessoal que atende diariamente, nós temos uma physical therapist, que é uma terapista, já esqueci como é que se fala isso em português, mas o papel dessa pessoa é fazer avaliações dos pacientes. Então, eles fazem fitness test para saber qual a capacidade física deles, e ela também prescreve individualmente exercícios para os pacientes fazerem todos os dias em casa. Então, para diabetes tipo 2, que é muito importante perder o peso e melhorar como se diz, the fitness. Então, é muito importante ter uma pessoa na área de educação física ou de terapia física como parte do tratamento diário. Ótimo, muito obrigado, Nancy. Já passo para você, Carla, eu gostaria de ouvir o Dr. Fadlo, né, porque acho que a gente falou aqui, a Nancy já havia falado sobre o psicólogo, né, falou agora sobre o educador físico, o Alexandre falou sobre o nutricionista que está presente agora nas UBSs, né, e da importância do nutricionista. Dr. Fadlo, se o senhor puder falar para a gente sobre a equipe multiprofissional, né, e qual a importância dos diferentes aí, profissionais que fazem parte dessa equipe. Mark, essa é uma luta que a gente lançou isso há 28 anos atrás, na própria experiência minha, né? E na época a gente internava um paciente, por exemplo, com diabetes, era um desastre total, né? Ninguém conhecia nada, ninguém conhecia seringa, insulina, enfermagem, nutrição. E é claro, evidentemente, que o médico endocrinologista, ele pode ser, vamos dizer, um direcionador. Agora, se você tiver isso que a Nancy acabou de falar, nós já sugerimos aqui na rede pública há mais de 20 anos a enfermeira educadora, a enfermeira que faz consulta de enfermagem para você ter, vamos dizer, orientações. Não precisa ficar 6 meses esperando o médico aqui em alguns lugares da rede pública. Então, o fato de você ter uma equipe com enfermagem, nutrição, educador físico, enfim, isso seria o ideal que a gente tem defendido. Inclusive, existe um projeto de lei no Senado, né, sobre centro de diabetes, em que você reúne toda a equipe multidisciplinar. E a gente tem feito no nosso congresso, há 26 anos, atualizações para as equipes multidisciplinar, quer dizer, não só o médico, mas enfermagem, enfim, todos os profissionais, incluindo
a multidisciplinaridade dentro da própria medicina, quer dizer, precisa sair da mão do endocrinologista a nefropatia diabética, as doenças coronarianas, doenças cardíacas, a hipertensão, as alterações ortopédicas do pé de Charcot, e isso sair, enfim. Diabetes é universal. Ela ataca e ela é uma doença generalizada. Ela não pode ser apenas vista do ponto de vista endócrino. Ela tem que ser vista não só do ponto de vista médico, mas dos outros pontos de vista também. Então, é interessante, e a Nancy, eu tive uma reunião agora com o CEO da American Association of Clinical Endocrinology, e eles resolveram expandir as ações para a multidisciplinaridade dentro da endocrinologia, principalmente dentro do diabetes. Foi interessante, porque eu falei para ele, olha, nós já lançamos isso há 28 anos atrás. Mas é inequívoco, é evidente que os pacientes que são assistidos por uma equipe multidisciplinar, ele tem reais benefícios. E seria uma maneira da rede pública, né? Tem aí a representante do Ministério, a Secretaria, seria uma maneira de você minimizar as esperas, né? Se você tivesse, no intervalo entre uma consulta com o endocrinologista, que vai cada 6 meses, você tivesse consulta com enfermagem, consulta com a nutricionista, como a Nancy falou, o fitness, o pessoal da atividade física atuando, isso seria um sonho, né? E este sonho se chama Centro de Tratamento e de Referência de Tratamento de Diabetes. Quem sabe um dia vocês possam ver esse sonho realizado, né? É só, talvez, ativar um projeto de lei que está parado no Senado, né? Tem autoria do atual governador de Goiás, que é o... se me escapa o nome. Caiado. Bom, eu tenho um número lá, quem sabe a gente pode trabalhar. Eu acho que foi o Caiado, doutor Fábio. Isso, Ronaldo Caiado, exatamente. Eu participei junto com ele lá no Senado para desenhar esse projeto de lei. Quem sabe um dia vai em frente. Muito obrigado pela oportunidade, Mark. Obrigado, doutor Fábio. Enquanto o senhor falava, aqui a gente viu o chat sendo movimentado, citando novamente o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, né? Então, são institutos não só da criança, né, mas da pessoa com diabetes espalhados pelo Brasil, né, pelo que eu entendi. Carla, você gostaria de comentar, por gentileza? Sim, na linha da equipe, né, multiprofissional, há quanto tempo todos nós discutimos a importância do professor de educação física? Nancy, você estava falando provavelmente do fisioterapeuta, né? Enfim, ambos trabalham com atividade física e recuperação de movimento e capacitação física, né? Bom, triste a notícia que eu vou dar a vocês é que um trabalho publicado há uns 3 anos, eu acredito, mostrou que discutia a utilização de serviços de educação física por adultos e idosos. O número que chegava a usar os serviços era em torno de... Foram questionados um número expressivo de pacientes e, pasmem, apenas 16% deles, independente do diabetes, Nancy, utilizavam os serviços para a prática de exercício. No entanto, 78% desses mínimos 16 que faziam uma prática de exercício, 78% faziam em academias de ginástica, né, que tá longe do padrão da nossa população. Então, a gente precisa inserir, mas inserir mesmo, não é aquela, ele está inserido na equipe profissional. Não está. Não está inserido como está o médico, como está a enfermeira, como está sendo inserida a nutricionista. Então, esse é um profissional extremamente necessário, né, na nossa atenção primária à saúde. Não nem digo em centros de especialidade, porque é na atenção primária que a gente vai conseguir, por prática de exercício,
reduzir a prevalência de diabetes e obesidade em nosso país. É uma forma, é um caminho. Uhum. Muito obrigado aí, dados bastante impactantes, né? Pois não, doutor Fábio? É que eu preciso sair às 18 horas, né? Uhum. Tem algumas coisas que eu gostaria de estar comentando com uma nutricionista do Ministério a respeito da liberação ou não contraindicação do açúcar no uso para as pessoas com diabetes, principalmente diabetes tipo 1, né? E também, naquelas normas, está colocado que os adoçantes não têm relevância. Eu não captei exatamente, mas é algo que, seguindo a própria orientações da nutrição americana, as nutricionistas American Diabetes Association pensam exatamente assim. Há um movimento mundial da Organização Mundial da Saúde contra os adoçantes. Quer dizer, eu queria dar aqui a experiência, evidentemente, são 50 anos de clínica e 40 e tantos anos de diabetes. Quer dizer, para a cabeça de brasileiro, você falar que você pode comer um pouco de açúcar é algo que vai, vamos dizer, vai levar ao abuso, você não tem a dúvida. E dizer que a gente pode liberar um pouco de açúcar e com isso controlar com bolos a mais de insulina, também não faz sentido. Na prática, isso é inexequível, você só aumenta a quantidade de insulina para o diabetes tipo 1. Eu sei, a proibição é cruel, porém, a quantidade de produtos que foram desenvolvidos sem açúcar e com adoçantes, né, que não impactam a glicemia, né, isso é que é o mais importante, porque não é só a ingesta do açúcar, o sabor, o problema todo é a hiperglicemia pós-prandial, que impacta no aumento da hemoglobina glicada, que está relacionado com as doenças cardiovasculares, principalmente e também na situação de pré-diabetes. Nós não falamos, mas isso aí é uma situação grave em que o indivíduo não tem consideração. Esse toma açúcar, esse pouco usa adoçante e esse pouco se cuida. E eles têm complicações, né? Então, essa linha veja bem, você ter um refrigerante que você não tem açúcar e você pode dar para uma criança, vocês não sabem qual foi o avanço disso aí em termos de sociabilidade da criança. Isso foi, as crianças antigamente eram proibidas de ir no aniversário. Os pais não levavam, exatamente por causa dessa situação. Uma série de coisas. E, Carla, você também lembrou do educador físico, né? No começo da minha carreira, o professor de educação física na escola falava: você tem diabetes? Você não precisa vir, não, você fica na sua casa, é muito perigoso você vir aqui fazer exercício. O dentista não entendia nada de diabetes, eles tinham um diabetes que eles se arrepiavam todo, mandavam carta para a gente para ver o que ia fazer, que não ia fazer, não entendiam absolutamente. Então, a equipe multidisciplinar é muito, incluindo o dentista, agora esqueci de falar do dentista, mas é muito importante, né? Então, voltando ao tema do açúcar, eu acho que está tendo, vamos dizer, uma criminalização dos adoçantes por desconhecimento. Então, por exemplo, o sujeito fala que maltodestrina é extremamente ruim, porque vai dar hiperglicemia, mas ela é um açúcar, tal. E para piorar mais a situação, vem aí a Anvisa com a sua lupa, que vai botar em todos os adoçantes, em todos os produtos dietéticos, uma lupa dizendo assim: adicionado de açúcar. Quer dizer, vem outras coisas, vem com a lupa, né? Tem alimentos adicionados, alto teor de sal, alto teor de gordura. Entendo que foi anotado o seu manifesto aqui,
né, em relação ao tema, né, a sua opinião em relação ao tema. Acho que a Ana Maria certamente anotou ali, né, e vai levar para a equipe. E agradeço, claro, muito a sua contribuição. Eu gostaria, vejam, a gente ainda não fez uma pergunta para o Conrado, e o Conrado certamente tem muito que contribuir nesse nosso debate, e eu sei muito bem dos trabalhos que o Conrado já fez na atenção primária, inclusive, e por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, Conrado. Mark, desculpa Oi? te interromper. Ana Maria, você sou eu. quer fazer uma... do Ministério. Eu preciso fazer uma interrupção, porque eu preciso destacar que os nossos materiais, eles são baseados e construídos nas revisões das principais e mais recentes evidências científicas, e o que é publicado não é publicado com base no achismo, né, que quando a gente faz as recomendações que são feitas para uma alimentação saudável para público com diabetes, o Ministério da Saúde construiu um processo de trabalho complexo e baseado em ciência para fazer essa recomendação. Então, acho importante deixar isso destacado aqui nesse debate. Obrigada. Muito obrigado. E, bom, já que você fez esse comentário, eu vou fazer um comentário complementar, né, que o Dr. Fábio destacou, que a Organização Mundial da Saúde também tem feito uma revisão, né, sobre o uso de adoçantes, e essa revisão ela foi aberta para consulta pública, e eu sei que a SBD, por exemplo, se manifestou, né, acho que muitos se manifestaram em relação a isso, né, acho que existe muitas vezes a oportunidade também da gente se manifestar nas consultas públicas quando essas revisões são feitas, né, para que a gente possa, né, esses materiais sejam construídos, mas é claro, acho que as contribuições são sempre bem-vindas, né, para que a gente possa buscar as evidências e tudo mais. Bom, Conrado, então, voltando à pergunta a você, eu gostaria que você nos auxiliasse, né, acho que aí esses desafios fica muito claro que a pessoa com diabetes também, ela tem que ser empoderada, ela tem que estar engajada nos seus autocuidados, né, e você que esteve, né, que fez um trabalho importante em parceria com a atenção primária, exatamente entendendo as necessidades da pessoa com condições crônicas de saúde, que não é fácil, muitas vezes, engajá-las, né? Ou, né, às vezes, até porque tem desafios como aqueles que a própria Débora citou, né? Então, eventualmente falta o medicamento, ou eventualmente nem falta o medicamento, mas a pessoa não vai buscar aquele mês porque ela teve dificuldade, ou porque ela não teve dinheiro de pegar o transporte público para ir até, né, a unidade buscar o seu medicamento. Então, conta um pouco para a gente quais são estratégias aí que você entende como fundamentais para engajar essas pessoas com diabetes, né, nos seus autocuidados, né, e principalmente na atenção primária. Obrigado pela pergunta, Mark. E, claro, as colegas aqui da mesa são muito mais especialistas do que eu, e eu não tenho tanto assim a contribuir à altura das minhas colegas aqui. Mas, claro, essa experiência na atenção básica a gente pode trocar um pouco. Bem, acho que o primeiro grande ensinamento de qualquer projeto de implementação na ponta é a importância da escuta ativa, da empatia, da escuta do paciente, das suas necessidades, da gente não achar que vai desenvolver soluções ou engajá-los a partir de suposições que possam vir, claro, de acúmulos ou de estudos que a gente possa ter feito, mas que em cada contexto social, reconhecendo as necessidades reais daquela pessoa, daquela família, daquele bairro, que a gente vai poder saber o que mais estimula aquela pessoa a potencialmente ter uma mudança de comportamento. Então, a educação, nesse sentido, não basta apenas fazer uma aula tradicional, né? Ou seja, botar as pessoas sentadas na frente de um conteúdo, passar uma meia dúzia de slides. A gente tem falado muito de aprendizados com base em experiência, com base em troca, com base em vivências, né? Então, me parece muito mais efetivo para um grupo de pessoas que convivem com diabetes aprender a ter esse autocuidado, na medida que eles criam relações entre si, possam cozinhar juntos, fazer caminhadas juntos, criar, como a própria doutora Carla Mello falou, ter uma relação, acho que a Ligieri colocou aqui também, de ter uma relação com os profissionais de saúde mais duradoura, né? Elementos que vão fortalecendo vínculos, pertencimento com os lugares onde a pessoa está, seja a UBS, seja a escola, no caso das crianças que estão na escola, de ter essa relação com as merendeiras, com as professoras, com as educadoras e tal, e na UBS, claro,
com toda a equipe multiprofissional. Então, se pudesse resumir isso, a escuta empática, a escuta ativa, empática, o entendimento das reais necessidades da pessoa que está na ponta, a criação de conteúdos didáticos, lúdicos, multimeios. O que eu quero dizer com multimeios? Às vezes tem pessoas que se conectam mais com um pedaço de papel lido, entregue na mão, tem pessoas que vão preferir receber uma mensagem, um lembrete pelo celular, vão ter pessoas que elas vão se conectar com uma boa história, alguém que conta uma história, ou alguém que vai se conectar mais em fazer alguma coisa, né? Uma receita, uma experiência, uma caminhada, enfim, cada um se conecta com um tipo de atividade. Então, acho que esse é um grande aprendizado do ensinamento na ponta. E aí, a parte dos gestores públicos e dos profissionais da saúde é ter essa abertura. Primeiro, para a gente saber que, por mais diplomas que a gente possa ter nas nossas costas, a gente está longe de ser sabedor e ter a visão completa das coisas, né? Então, essa construção colaborativa de qualquer abordagem efetiva para aquela determinada comunidade que a gente está atuando, isso do ponto de vista dos profissionais da saúde e dos gestores. E, para finalizar, eu acho que a gente sempre fala também, e acho que a experiência ali na ponta demonstra essa efetividade, a simplificação dos protocolos, uma linguagem também que facilite para uma agente comunitária de saúde, uma equipe de enfermagem, para assistência farmacêutica e, claro, para os médicos da família, as médicas da família, tem mais segurança em desempenhar o seu trabalho, tem mais confiança em migrar uma pessoa que precisa de ser insulinizada, etc. Às vezes tem muita... depende muito lógico, do especialista, de um endocrinologista, que obviamente também é importante, mas fortalecer essa educação em saúde para que toda a equipe esteja ciente de qual que é o próximo passo para um cuidado mais adequado, um manejo mais seguro do diabetes, para que essa pessoa possa viver ao longo da sua vida com mais qualidade, com mais alegria, com mais tranquilidade, com menos medo e com mais saúde. Conrado, acertei totalmente em te fazer a pergunta, vi todo mundo aqui concordando, você fez um resumo aqui excelente que ninguém discordou do que você disse. E bom, muito obrigado. Bom, a gente está com o tempo super estourado, eu vou pedir para que cada um diga uma ou duas palavras só para a gente fechar quais ajustes priorizaremos para atingir as metas de diagnóstico, tratamento e controle globalmente propostas. Então, vamos lá. Vou chamando conforme aparece na minha tela. Carla, por gentileza, você começa. Uma ou duas palavras. Educação em diabetes, mas dessa vez vamos focar também o paciente, não ficar só capacitando os profissionais de saúde. Eu acho isso importante, Ana Maria, a gente levar essa voz para o Ministério. Precisamos educar as pessoas com diabetes, né? Além dos profissionais de saúde. E organização, para que a gente possa ter acesso, e esse acesso ele deve ser na atenção primária à saúde, mais próxima à residência dos pacientes. Isso sim é prover acesso. Obrigada, Mark. Muito obrigado, Carla. Nancy, por gentileza. Concordo com a Carla, eu acho que a educação é muito importante, mas eu acho que também formar uma equipe multidisciplinar e criar essas clínicas de tratamento de diabetes seria muito, muito importante para melhorar o tratamento da população. Ótimo, muito obrigado, Nancy. Débora? Corresponsabilização pelo cuidado e valorização do SUS é uma coisa que eu não posso terminar esse webinar sem dizer que é uma coisa que também apareceu na minha pesquisa, que os pacientes e usuários dão valor, sim, para o SUS como um sistema potente que ajuda as pessoas e, ao mesmo tempo, participação social, né? A gente tem participação social, é um direito e um dever, e queria lembrar já aqui que a gente, ano que vem, é ano de Conferência Nacional de Saúde. Esse ano já estão começando as pré-conferências regionais e conferência municipal em São Paulo, vai ser ano que vem, em abril, a gente vai publicar, acompanha a página do Conselho Municipal de Saúde do Facebook, a gente vai divulgar as datas, e é isso. Obrigada. Obrigado, Débora. Dr. Fádulo? Abriu o microfone. Bom, resumindo, né? Eu também sou
grande defensor aí do SUS, né? Nós temos que aprimorar o SUS, e não o meu consultório particular, nem os grandes hospitais que têm acesso ao chamado convênio. Nós temos hoje 80% da população depende do SUS. Muitos perderam a capacidade de você ter um pagamento de um sistema privado de saúde. Então, nós temos que defender o SUS. E, para isso, nós temos que aprimorar, melhorar a conscientização, campanhas de conscientização, ter reconhecimento que o diabetes é uma doença extremamente prevalente, extremamente grave, extremamente que deveria receber toda a atenção. Já falei, nós temos centros de diabetes excelentes, temos casa de criança em Porto Alegre, tem o CEDEBA aqui na Bahia. A NAD é um centro pequeno, mas é um centro também onde nós reunimos multiprofissionais e fazemos educação, treinar os médicos da rede pública, acertar e melhorar o acesso a novos medicamentos, enfim, tem muita coisa para a gente fazer. Então, só que, veja bem, isso os gestores devem entender que a parceria com as entidades, as sociedades de diabetes, as entidades pacientes, enfim, todo mundo, dando a mão, nós chegaríamos a um ponto de interesse para essa grande doença. Resta saber se a gente vai ser ouvido, se a gente vai ter repercussão. Mas eu quero dizer a vocês que unidos nós seremos mais fortes. E, inclusive, aí com a presença da Novo Nordisk, que é uma das... a gente tem que reconhecer como uma das firmas que mais se aplicam, enfim, tem aí a World Diabetes Foundation, que aplica exatamente na defesa das pessoas com diabetes. Vamos nos unir, vamos lutar para melhorar isso. Muito obrigado, Marco, muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Conrado, por gentileza. Eu diria que, para encerrar, o que a gente precisa são também... Concordo com as minhas colegas aqui, várias das falas, mas eu adicionaria políticas com base em evidências e financiamento adequado para o SUS. No mínimo, à altura do que é praticado no CDE, ou seja, o investimento público no Brasil ainda é muito aquém, então há alguns setores que erroneamente acabam apontando, enfim, que isso não é uma necessidade, mas que a gente precisa, sim, de investimento público mais adequado no SUS para garantir programas importantes, desde a atenção básica até a alta complexidade, mas em especial na prevenção, promoção da saúde, a atenção básica, e nas linhas de cuidado para as doenças crônicas não transmissíveis. Não adianta, precisa de recursos para fazer acontecer, seja para fazer as pessoas terem acesso aos tratamentos que mudam a vida delas, como as insulinas, como as canetas, e outros produtos importantes, mas também para que a gente tenha a educação adequada, a gente tenha o funcionamento das estratégias de saúde da família da melhor forma possível, porque a gente sabe que isso muda a realidade de saúde de uma população. Muito obrigado, Conrado. Ana Maria, por gentileza. Obrigada, Mark. Eu acho que eu diria o fortalecimento das ações setoriais e intersetoriais para a agenda de promoção da alimentação adequada e saudável, ampliação da difusão das informações sobre alimentação adequada e saudável e também das ações de educação alimentar e nutricional para a população brasileira. Ótimo, muito obrigado. Alexandre, por gentileza. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar do fórum da Secretaria Municipal de Saúde, né, porque eu acho que remete um pouco ao que é o nosso desafio e o nosso movimento comum, né, dessa relação dialógica, dessa escuta qualificada, né, não deixa de ser, me lembra muito uma ação de ouvidoria, isso, de uma ouvidoria ativa, de uma escuta qualificada, mas... para concluir, eu gostaria de fechar em cima, retomar aqueles dois aspectos, né, que foram colocados como a temática desse fórum, né. Em termos de acesso, né, nós falamos de um cuidado longitudinal e, como o Conrado falou bem, né, a construção efetiva da linha de cuidado, desde a ponta do sistema, que é a atenção primária
estruturando políticas públicas para detecção precoce e para um cuidado mais qualificado, para que aquela pessoa que tiver uma evolução desfavorável, ela também possa chegar e aí haja condições de se estruturar um tratamento referenciado, como foi a fala de Dr. Fadilo e outros. Né? E em termos da educação, né, quando nós falamos de educação e saúde para a população, particularmente uma coisa que nós temos buscado muito na nossa rede municipal aqui, através das estratégias que nós apresentamos, estamos implementando, a mudança de estilo de vida, ela transcende uma educação, como também foi dito, uma educação cartorial, né? Ela, cada vez mais, ela prescinde dessa pactuação entre as equipes de saúde, essa construção de um pacto de corresponsabilização entre as equipes que fornecem o cuidado e a população que necessita desse cuidado. Tá? Seria isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui durante essa tarde nos acompanhando, enviando comentários, perguntas e, claro, aos nossos e às nossas panelistas que contribuíram de forma tão fundamental para o nosso debate, para que a gente procure avançar nos cuidados, né, e na prevenção também de diabetes no país. E nós, como Fórum DCNTs, temos a certeza de que esse tipo de diálogo intersetorial e de ação intersetorial é absolutamente fundamental para que a gente possa identificar prioridades e colaborar para que possamos avançar. Então, muito obrigado, uma boa noite a todas e todos.